Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a vida de todos. Quero falar rapidamente sobre o Natal aqui neste vídeo. Eu quero falar espiritualmente sobre essa data. Eu acho incrível como que as pessoas não percebem, né, que esta data é uma data que mantém o povo na carne, é uma data comemorada todos os anos, justamente para que o povo confirme o seu selo da Babilônia no seu entendimento. Tanto o sistema católico comemora essa data, como também o sistema evangélico, espírita, umbanda, todos eles comemoram esta data. Toda a humanidade comemora. É por isso que no Apocalipse 13 fala que tantos ricos quanto pobres, grandes e pequenos, todos seriam selados com a marca da besta. Muitos defendem que a marca da besta é um chip que vai se colocar no futuro, e eu creio que possa ser colocado realmente um chip no futuro, porque isso demonstra o quanto as pessoas estão carnais. Porque este chip, se você parar para analisar, ele só será colocado por causa da falta de palavra do ser humano, falta de caráter, falta de vergonha na cara, falta de compromisso com a verdade. Porque os nascidos do Espírito, pessoas que são amorosos, bondosos, que compram, pagam, que não devem para ninguém, que não roubam, que não matam, essas pessoas não precisariam de serem controlados ao ponto de serem chipados como um gado. Só é chipado como um gado porque está entregue à carne, né? As pessoas não têm palavra, mentem, roubam, traem, não cumprem o que falam, são pessoas que não têm controle próprio, estão todas carnais. Então, assim como o animal que é irracional, ele precisa ser selado ali, controlado com arame farpado para poder controlar, assim também está sendo a humanidade, porque está toda morta espiritualmente. Por mais que não saiam dos templos religiosos e fiquem com práticas religiosas o tempo todo, estão todas carnais, porque estão debaixo de regras, de leis, porque não nascem do Espírito para se ver livre desse sistema. E é um nascimento que tem que nascer de grande maioria de pessoas, para que consiga se lutar contra esse sistema todo, mas a maioria não quer. Por quê? Porque tem os seus desejos carnais aflorados e para esses não tem outra alternativa a não ser selar, controlar. Mas o problema de tudo isso é que este selo não é um selo que só vai se concluir, só vai acontecer no chip. Não, ele se culmina no chip. Na verdade, a humanidade já está selada no engano há muito tempo antes. E aí entra no que eu falei. Tanto o sistema católico quanto religioso, evangélico, espírita, umbanda, todos estão selados com esta marca. E esta marca, na verdade, se chama Jesus Cristo. Um ídolo romano criado para manter o povo fisicamente, não nascendo do Espírito de acordo com o que o Messias veio ensinar a humanidade a viver. O verdadeiro Messias, ele veio à Terra, como o irmão Charles comentou esses tempos atrás, eu achei interessantíssimo, ele veio à Terra sendo o carteiro. Alguém que veio trazer a mensagem do Pai à humanidade que estava afastada do Pai e já não ouvia mais a sua voz. Após a sua vinda e voltar para o Pai, ele deixou claro, né? E nós temos hoje a Bíblia que traz esta mensagem para nós, este livro, mas que está todo manipulado e o povo não consegue entender o que acontece após a morte do Messias, continuam vivendo como se ele não veio, porque após a sua vinda, era para as pessoas começarem a dar ouvido ao Espírito do Pai. Como o Messias mesmo disse, o Pai enviará o Consolador, o Espírito Santo, eu vou embora. Né? Ele ia embora em carne, né? Porque ele mesmo fala no mesmo contexto, eu voltarei a vós, quando ele fala eu voltarei, ali ele está deixando claro que é o Espírito do Pai que ocupava aquele homem, que aquele corpo iria embora, né? Aquele homem em si não seria mais utilizado pelo Pai, porque seria levado para com ele, mas o Espírito do Pai que nele estava seria derramado sobre toda a carne, como o profeta Joel profetizou. Todo aquele que crer recebe o seu Espírito e se salva, porque começa a agir espiritualmente, começa a não mais depender de leis, de tutores, de ninguém para fazer o bem, porque agora são guiados pelo Espírito Santo. É este o papel do Espírito Santo. Por isso que o Messias veio ao mundo, trazer o Espírito Santo.
Só que aí, esse sistema que está aí, eles pegaram, cumprindo Marcos 12, é onde o Messias fala que eles matariam ele para viver da herança. Eles pegaram a história do Messias, culminaram em um livro, colocaram a divisão do Novo Testamento, começando no nascimento do Messias, para que o povo praticasse toda a obra da lei, acreditando que são nascidos do Espírito, mas estão todos entregues a obras carnais, praticando obras carnais, porque o nascimento da nova aliança não acontece no nascimento do Messias, mas sim quando ele morre no madeiro. Quando ele é entregue no madeiro, é dali para frente que começa o nascimento espiritual, porque é dali para frente que é derramado o Espírito Santo, e não dali para trás. Dali para trás só o Messias tinha. Só ele recebeu. A humanidade estava em trevas ainda. Você só sai das trevas quando você recebe o Espírito Santo, que aí você nasce de novo. Por isso que fala nascer de novo. Você estava morto espiritualmente, a humanidade estava morta. Vem o Messias, ele traz o caminho, ele abre um novo caminho, uma porta para as pessoas entrarem e saírem das trevas. E ele fala: quem vi, por mim, pelas palavras que eu digo, quem andar, quem praticar o que eu estou falando, vai encontrar a salvação. Só que as pessoas hoje, sem perceberem, estão com um engano muito grande no entendimento. Por quê? Porque não conseguem entender que hoje nós teríamos que estar sendo guiados pelo Espírito do Pai e não mais pelo carteiro, pelo Messias que veio ao mundo. Porque aquele que veio ao mundo, ele veio para trazer o Espírito Santo do Pai ao mundo e as pessoas seriam guiadas pelo seu Espírito. Só que aí, como eu gravei esses dias num áudio que mataram o Messias para viver de sua herança, criaram um livro onde eternizaram suas palavras, e a maioria das pessoas praticam aquilo que era para Israel, não era nem para nós, os gentios. E tudo isso por quê? Porque colocaram o nascimento da nova aliança quando ele nasce. E aí as pessoas ficam todas praticando ceia física, batismo físico, tendo sacerdotes até hoje, templo até hoje, horário para falar com Deus em oração, aquela coisa toda, votos e tantas coisas. Por quê? Porque estão se relacionando com a Israel terrena, não entendendo que a Israel terrena são os filhos escravos que o Pai precisou para gerar os nascidos do Espírito. Não devemos ser aquela Israel, devemos ser a Israel espiritual. São os filhos da promessa, que nascem pela vontade do Espírito, não pela vontade do homem. O povo de Israel terreno nascia pela vontade do homem, nascia pela lei, pelos sacerdotes que o Pai levantou, que eram chamados de mãe e pai daquele povo, porque aquele povo na velha aliança, o Pai os chamava de noiva, existia um contrato de noivado para com aquele povo, e aquele povo praticava as leis daquele contrato para se relacionar com o Pai no futuro, não tinham relação com o Pai naquela época. A relação deles era com os líderes religiosos, eram os líderes que falavam com o noivo, que era no tabernáculo que eles iam, e aí traziam para o povo o que o noivo queria para a noiva continuar no caminho certo para ele vir e se casar com ela. Não tinha um relacionamento direto. Quando vem o noivo, que é o Messias, que chega o momento de ele se casar com Israel, ele chega lá e encontra uma Israel toda prostituída. Você conhece a história. Inclusive ele fala em Lucas 16 que em caso de adultério o noivo poderia se separar de sua noiva, e ali ele está falando dele. Ele, como noivo, chegou em Israel e encontrou uma Israel toda prostituída. Lembre-se da mulher samaritana, tinha 5 maridos e o que ela estava casada naquela época não era dela. Ou seja, ela estava idolatrando ídolos da Babilônia, porque o sistema religioso insiste em dizer que eram homens, maridos físicos, mas ela não era casada fisicamente. Ali eram ídolos que ela aprendeu a adorar na Babilônia. E o Messias chega e fala: não, mas você não era para estar buscando esses deuses, porque o seu marido, você busca ele em espírito. E aí ele fala para ela: a partir de agora, se você quiser buscar o Pai em espírito, você poderá. Se desprenda de tudo que esses homens te ensinaram, e beba da minha água, porque a minha água vai matar a sua sede. Você nunca mais vai ter sede se você beber de mim. Não vai precisar mais desses homens.
Você precisou até agora, porque você era noiva, mas se você quiser se casar, você vai ter que abandonar pai e mãe para se casar comigo. E aquela mulher abandonou tudo. Então você percebe que de lá para cá o pai busca os verdadeiros adoradores, que são os adoradores espirituais, que são os filhos da promessa, nascido da estéril, que não é pela vontade do homem que nasce. Abraão queria porque queria que Sara gerasse um filho para ele, mas não gerava na hora que ele queria. Gerou-se na hora que o pai quis. É sombra do Messias, que veio no momento em que ninguém esperava. Ninguém esperava que ele surgiria ali naquele momento para libertar o povo de Israel, para se casar com a sua noiva. Mas foi naquele momento que ele foi gerado. E este filho foi o primeiro de muitos que o pai procura. Só que aqueles que se relacionam com a Israel terrena, que praticam obras da carne ainda, que precisam ver para crer, que ainda depende de templos físicos, de sacerdotes, de práticas religiosas, que não conseguem entender que o nascimento espiritual é após o madeiro, ficam praticando obras que foi necessário para Israel, como eu falei, batismo, ceia, praticam essas coisas como sendo necessária para nós, mas nós não precisamos disso. O que nós precisamos agora é apenas crer. É pela fé que nos salvamos, não é por práticas religiosas. Aí acontece aquilo que aconteceu com José. Você se lembra que Jacó, ele teve muitos filhos com as escravas. É o mesmo caso de Abraão, que teve filho com Agar, mas o pai mandou Ismael embora porque não podia participar do mesmo banquete que Isaac. Isso é perfeito. A sombra... A velha aliança é uma sombra perfeita, porque eles não podiam se relacionar um com o outro, não podiam ficar juntos, porque um representa o filho escravo, que faz o bem, que obedece a Deus pelas leis físicas, através de homens, e o outro é o filho espiritual, que obedece o Criador do universo pela voz do Espírito. Então não pode conviver juntos. É o mesmo, voltando aqui, falando de José. José foi o filho amado de Jacó. E foi para este filho que Jacó deu a sua túnica, que representa as vestes nupciais. Vestes nupciais é essa que o Messias fala, que nas bodas do cordeiro, que as pessoas jogam lá para frente, essas bodas que ainda vai acontecer, não, as bodas do cordeiro, ela representa você buscando o Pai no seu entendimento. É aqui que está o banquete, as bodas estão aqui dentro, ó. Só recebe as vestes nupciais aqueles que de fato não se relacionam com a mulher repudiada. Porque se você se relacionar, como disse o Messias em Lucas 16, você está em adultério. Porque o Pai busca os adoradores em espírito, que não precisam de montes, não precisam de templos, não precisam de sacerdotes, não precisam de práticas religiosas para se salvar. Elas praticam as boas obras, porque as obras religiosas estão mortas perante o Pai. Nunca melhorou ninguém essas obras. O que melhora as pessoas diante do Pai são as obras do Espírito. É o amor, é a bondade, a longanimidade. Quando você pratica essas obras, significa que você, então, tem fé e a sua fé está viva. O povo fica praticando obras mortas, dizendo que tem fé, mas, infelizmente, na hora de praticar o amor, a bondade, a generosidade, o domínio próprio, a mansidão, elas não praticam. Então a fé delas está morta, elas estão presas em obras físicas para se chegar ao Pai, como o povo de Israel fazia. Não renovaram o seu entendimento porque estão selados pelo engano. Então esta data do Natal agora é mais uma data para manter o povo na carne. É uma data que mantém o povo buscando um nascimento físico, comemorando um nascimento físico, não o espiritual. Éramos para estar comemorando o nosso nascimento, mas se comemora o nascimento de alguém que nasceu lá atrás, e ainda uma história toda fermentada. Se você pesquisar na internet a verdadeira origem do Natal, você vai perceber que essa data 25 de dezembro é a comemoração do nascimento do Deus da Babilônia. Fizeram uma junção da história desse Deus com a história do Messias, a herança do Messias, e lucram em cima disso. Não era-se para estar adorando o carteiro, como disse o irmão Charles. O Messias, ele veio trazer a mensagem do Pai e ir embora, e agora o Pai mandaria o seu Espírito a todo aquele que crer, e pronto, acabou. Mas não, eles eternizaram as palavras do Messias através de um livro, lucram em cima de suas palavras, fazendo o povo praticar obras da velha aliança, e com isso o povo não se liberta para nascer de novo e para entrar para o reino. É por isso que o Messias fala que eles se colocam na porta do reino do Pai, não entram e não deixam os outros entrarem. Tornam as pessoas 2 vezes mais merecedoras do inferno.
Porque agora tem a palavra do Messias para que as pessoas busquem o Pai em espírito e abandonem os pais e mães, os guias, para ser guiadas pelo seu espírito. Mas não o fazem, porque esses homens não deixam. E elas também não pesquisam. Aí cai no engano que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2. Estão com um ídolo no seu entendimento e não conseguem nascer do espírito. Este ídolo se opõe a tudo que é sagrado. Buscar ao Pai em espírito não pode. Você tem que ir para templo, tem que ter sacerdote. Se você não tiver, você está herege. Eles deturparam tudo. É uma apostasia que nós vivemos enorme. E as pessoas, por não buscarem a verdade, ficam neste engano, comendo dessa lavagem e impedem de ouvir a voz do Pai. Ficam ouvindo a voz dos homens até hoje. Então o selo está aí, ele é enganoso. E tem um detalhe, se você parar para pensar, até o madeiro, tudo que aconteceu na carne até o madeiro é uma sombra perfeita para você entender como que o Pai trabalha. Assim como existia a pedra, que era a sombra da palavra, assim como existia o templo, o tabernáculo, que era a sombra do nosso corpo, as tendas, né, que é o tabernáculo, que é a sombra do entendimento humano, assim como existiam na velha aliança, por exemplo, o pão, que era a sombra da palavra do Pai, que aqueles homens estavam fermentando. O próprio Messias, quando ele nasce dentro de uma estrebaria, é sombra do Espírito do Pai sendo gerado no meio de um povo irracional, que eram os animais. O povo tudo irracional, besta na mão dos homens. Vem o Messias e nasce ali no meio para libertar o povo. Por isso que ele vem para ressuscitar os mortos. Ele vem para tirar o povo deste engano. Só que não dão valor ao que ele falava. Não dão valor ao que ele falava. E o mataram. E olha que ele veio simplesmente ressuscitar os mortos. Mas muitos preferem continuar na sua morte, preferem continuar nos seus desejos pecaminosos. Por quê? Porque não querem ouvir a voz do Espírito do Pai. Olha aí, ó. Tá passando agora aqui carro, música de Natal. Essa época é época comercial, da ambição, da avareza. Tudo que o Messias verdadeiro foi contra. Já este ídolo que temos hoje aí, ele é utilizado para enriquecer as pessoas. Todo mundo, quando quer conquistar uma coisa, um emprego, vou conseguir, se Deus quiser, em nome de Jesus. Você percebe que ele é um ídolo totalmente voltado à ganância, ao dinheiro. O verdadeiro Messias, ele falava sobre nós darmos, repartirmos, sermos generosos. Ele fala sobre a gente não ser ambicioso. Ele veio gerar os frutos do Espírito, e este ídolo que está aí gera o fruto da carne, mas as pessoas não vê, porque acreditam que ser espiritual é ir para um templo, praticar rituais, ou seja, ser espiritual é se relacionar com uma mulher repudiada. Mas de acordo com o Messias, essas pessoas estão em adultério perante o Pai, porque não aceitaram a voz do carteiro, as suas palavras que diziam: abandonem guias, mestres, rabis, não tenham mais os homens como seus guias, ouçam a voz do Espírito. As pessoas não querem ouvir, aí ficam debaixo do engano. Deu para você entender? Esta data, muitas pessoas falam, mas é uma data de se reunir com as famílias, não sei o quê. Tudo bem, gente, mas é só nesse dia. Temos o ano todo para fazer isso. Os nascidos do Espírito não precisam de datas do pai, da mãe, das crianças, Natal para fazer o bem. Eles geraram em si o desejo de fazer o bem 24 horas, porque é o Espírito do Pai que gera em si essa vontade. Aí chega nessa época, as pessoas ficam fazendo campanhas para doar roupas, para isso, para aquilo. Para quê? Precisa de uma data para isso. Façamos isso todos os dias, isso é o nascido do Espírito. Quem precisa de data para se reconciliar com o pai, com a mãe, com a tia, com o que seja, é um morto pelo sistema que não tem, sabe, um pingo de fôlego de vida nessas pessoas, espiritualmente falando. Estão mortos pelo sistema. Aqueles que são nascidos do Espírito não dependem dessas coisas. Então, saia deste engano. Quer no final do ano, como muitas pessoas radicalizam, não pode comemorar o Natal? Não. Gente, eu estou pouco preocupado se essa data é a data do nascimento do Tamuz, né, Deus da Babilônia, se é do Messias. Dizem que o Messias nasceu em setembro. Eu estou pouco preocupado com data. Eu quero amar, seja em qualquer época do ano. Eu não vou deixar de estar com a minha família numa ceia de Natal ali, onde o povo está tudo comemorando, tudo no engano. Eu não vou deixar de estar ali querendo
me fazer santo perante os outros. Não, o verdadeiro sal, ele salga onde ele está. O Messias andou com prostitutas, com ladrões. Assim são os nascidos do Espírito. Andamos no meio de prostitutas, pessoas que estão prostituídas pelo engano, pessoas que estão roubando a verdade do Pai uma das outras, pessoas que estão cegas. A pessoa que é espiritual, ela vive no meio de doentes o tempo todo, mas ela está ali e ela tem a cura para essas pessoas. É uma pena que o sistema reverenciou e idolatrou o carteiro. Aí ninguém mais agora recebeu o Espírito Santo para poder falar com o Pai. É só os líderes religiosos, fora eles não tem ninguém. E aí o sistema com isso mantém o povo na carne. Escute, todos aqueles que nascem do Espírito, da Nova Jerusalém, o Pai separa e dá para essas pessoas um banquete, que é a sua palavra, o seu entendimento. Aqueles que comem do que essas pessoas falam, nascem de novo. Essas pessoas têm o poder de ressuscitar mortos. Mas infelizmente o sistema coloca que não é a morte espiritual que nós ressuscitamos, é a morte física. Aí vê na internet pessoas tentando ressuscitar morto físico. Não se lembram que a todos é dado o direito de morrer apenas uma vez. Estão no engano. O que o Pai dá para as pessoas é poder em suas palavras para ressuscitar uns aos outros espiritualmente, para sair da mão do engano, da besta da Babilônia, para ser livres de verdade. Espero que essa mensagem possa falar um pouco ao seu coração, ao seu entendimento principalmente, e que você possa tirar esse iníquo e colocar o Espírito Santo do Pai guiando sua vida. E você só vai conseguir fazer isso quando você não tiver mais guias, tutores, rabis, quando você não tiver mais templo físico para buscar o Pai, quando você não tiver mais nada que você possa idolatrar, inclusive nomes. Tem gente que briga, porque o nome verdadeiro, gente, o nome do Pai é o nome que está em cada um de nós. Quando você recebe o seu nome, você vira a 180 graus, você se converte. Receber o nome do Pai é isso, é a conversão. É um nome interno, no espírito, não é um nome físico. Tem muita gente criando outras religiões através de nomes. Hebreus 8 só se cumpre quando nós não falamos mais do Criador um para os outros. Eu estou falando aqui ainda, talvez para gente que talvez esteja morta e precisa estar ouvindo ainda. Mas um dia que todos começarem a entender que o nome do Pai é interno, que nós devemos ser nascidos do Espírito nas nossas obras espirituais, gerando elas diariamente, não praticando mais rituais, precisando de ver para crer. Quando todos começarem a chegar nesse entendimento, de fato, começaremos a entrar no novo pacto que o Pai preparou para aqueles que o amam. São aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Não precisam de nomes físicos, não precisam de rituais físicos, não precisam de lideranças físicas, não precisam de nada disso. Simplesmente no seu dia a dia praticam as suas boas obras, que é o amor ao próximo, o controle próprio, a mansidão, sabe? Pessoas que nascem de novo é isso. Não ficam atrás de nomes, não ficam mudam de sistema. Mudou. Antes era católico, depois virou religioso, agora virou quase um povo de Israel terreno, porque agora tem que seguir o nome hebraico original, tem que praticar isso que é original. Ou seja, na verdade, são tão religiosos quanto os outros, só que falam o nome mais correto. Na verdade, precisamos nascer de novo. Os filhos da mulher livre são gerados pela vontade do Pai para praticarem as suas boas obras e deixarem de ser religiosos. Que o Eterno fale ao seu entendimento e que nós possamos comemorar agora esse mês e todos os dias do ano o nosso nascimento espiritual, porque foi para isso que o Messias veio. Se não for para comemorar o nosso nascimento espiritual, de nada adianta ele ter vindo, porque ele veio simplesmente para nos trazer o Espírito do Pai. Que o Eterno fale ao seu entendimento através dessa mensagem. E eu vou gravar mais uma ainda falando sobre o Natal, porque é um assunto muito complexo. Que o Pai fale ao seu entendimento. Até a próxima.